de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade. Prestem atenção a este detalhe. A idade de Ezequias, quando ele começou a reinar, tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Preste também atenção ao que está escrito no versículo 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram de Neustá. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os que foram antes dele. Ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor foi com ele, onde quer que fosse, prosperava. Rebelou-se contra ele o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e os seus territórios, desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada. Só até aqui. Queridos irmãos, a vida de quem serve a Deus é uma vida de sucesso. Apesar das lutas, apesar das dificuldades e dos obstáculos que surgem na caminhada, mas a vida de quem verdadeiramente serve a Deus é uma vida de sucesso. Nesta noite, eu quero compartilhar com você atitudes que levam ao sucesso. As pessoas almejam o sucesso, o crente também, mas existem regras para chegarmos ao sucesso? Sim. Estamos diante de um relato bíblico de um homem que foi bem-sucedido.
E eu quero revelar para você nesta noite o porquê do sucesso de Ezequias. Porque ele foi bem sucedido. Porque ele pôde realmente ter acrescido mais 15 anos de vida. O que foi que ele fez, que agradou tanto a Deus, a ponto de dizer a palavra, que antes de Ezequias, nunca houve alguém desse jeito. Tudo isso, você vai ficar sabendo nessa noite. Quero novamente reafirmar que o sucesso de um servo de Deus não vem por acaso. Um crente ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, isso não acontece por mágicas, pelo estralar de dedos, não. Precisamos olhar para a palavra e cumpri-la. A palavra, ela é cheia de princípios, de mandamentos, estatutos, que nos levam a uma vida bem-sucedida. Você sabe, eu sei, nós sabemos que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus disse isso para Josué. E ainda disse mais. Antes, medita nele, no livro da lei, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela, na lei de Deus, está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há princípios que regem o sucesso da vida de uma pessoa, sim. Há princípios que regem a vida do crente que deseja ser bem-sucedido, sim. Nitidamente nós podemos ver no que Deus disse para Josué: faça tudo conforme está escrito. Deus não disse para Josué: faça o que você quiser fazer. Deus não disse para Josué: será de acordo com a tua sabedoria. Não. Deus disse para Josué: faça tudo conforme está escrito na minha lei. E qual a recompensa que a palavra de Deus nos dá quando fazemos tudo conforme está escrito? No que Deus disse para Josué, temos a resposta: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Deus falou a Josué chegou aos ouvidos, chegou ao coração e chegou às mãos
do rei Ezequias. Ezequias ouviu, Ezequias guardou no seu coração, e Ezequias, tantas vezes necessário foi, ele consultou as leis de Deus. E a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E por isso, Ezequias foi bem sucedido. Vamos ver quais foram as atitudes que Ezequias tomou, e atitudes essas que o levou a ser bem sucedido. Não foi só sucedido, mas bem sucedido. A primeira atitude, reforma espiritual na vida. Diga comigo, reforma espiritual na vida. Irmãos, esse é o grande projeto de Deus. Quando essas coisas que estão escritas nos traz a revelação do que aconteceu com Ezequias, eu tenho certeza que aquilo que aconteceu com Ezequias e o povo que Ezequias governava, também pode acontecer na tua vida, na minha vida, porque a palavra de Deus, ela nunca mudou e nunca vai mudar. Ela é a palavra do Senhor e sempre permanecerá sendo a palavra do Senhor. Ezequias tomou a atitude de fazer uma reforma espiritual na vida dele e na nação. Versículo 4, veja: tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo a Aserá, despedaçou serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso, e chamou-lhe de Neustã. Vejam, até a serpente que Moisés tinha feito de bronze, aquele povo idolatrava. Já tinha se passado, amado, muito tempo. Muito tempo. Só o tempo dos juízes tinha demorado 400 anos. E durante muito mais de 400 anos, aquele povo trazia aquela serpente de bronze, a levantava para o alto e queimava incenso, e deram um nome àquela serpente. A vida daquele povo era sofrida, a vida daquele povo era amarrada, a vida daquele povo era uma vida assolada, porque eles estavam longe de Deus. Conhecia o nome do Deus que tinha
tinha tirado do Egito. Conhecia de nome o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que fora antes deles irem para o Egito. Conhecia o Deus de Davi, conhecia o Deus dos sucessores de Davi no trono de Israel, mas a sua vida, a vida espiritual deles, não condizia com aquilo que eles sabiam a respeito de Deus. E o rei Ezequias saiu quebrando os altares idólatras, saiu quebrando aquilo que era falsa adoração e chamava o povo para a verdadeira adoração a Deus. Amado, não serve simplesmente estarmos aqui na casa de Deus e o coração sobrecarregado de idolatria, o nosso interior cheio de coisas ruins. Se queremos ser bem-sucedidos, precisamos fazer uma reforma espiritual em nossas vidas. De repente, você não é mais aquela pessoa que se curva a um ídolo. Talvez você não seja mais aquela pessoa que se curva a uma imagem, mas é uma pessoa talvez que se curve ao dinheiro, que se curve à inveja, que se curve ao ciúme, que se curve às coisas ruins que Deus abomina. É preciso fazer uma reforma espiritual. Por quê? Porque o sucesso de um servo de Deus, o sucesso vem de dentro para fora. Quando tiramos tudo que não presta de dentro de nós, Deus começa a iluminar a nossa vida e passamos a ser bem-sucedidos. Como a nação mudou, como o povo foi abençoado, depois que tiraram a idolatria da cidade e do coração. Preste atenção, você, meu irmão, minha irmã. Deus te chama nessa noite a fazer uma reforma espiritual. Nada melhor do que nós mesmos para saber o que carregamos dentro de nós de ruim. Cada um sabe. Ei, você pode esconder de todo mundo, mas eu e você não temos como esconder o que carregamos de ruim dentro de nós. Então é necessário
uma reforma espiritual. Devemos tirar em primeiro lugar o que está dentro de nós. Devemos tirar o que está dentro da nossa casa. Quantas coisas ruins deixamos dentro da nossa casa? A contenda, a briga, o ciúme, a fornicação. Quantas coisas, às vezes até o adultério, tudo aquilo que está na frente de Deus é idolatria. O dinheiro, que é a raiz de todos os males, precisamos de uma reforma, e ela começa de dentro para fora. Não adianta tirar a imagem de escultura, se a imagem de escultura não sai de dentro do coração. Não adianta tirar um pendente, não adianta tirar algo que seja um ponto de contato. Tem gente que tira até fotografias da parede, para não ter fotografias como um ponto de contato, mas deixa a ira, deixa a inveja, deixa o ciúme, deixa a contenda, deixa o ódio, deixa a mágoa, deixa o ressentimento, deixa tudo que não presta dentro de si. Que tire aquilo que é ponto de contato, mas tire muito mais o que prejudica ter uma vida bem-sucedida. O que prejudica ter uma vida bem-sucedida não é tanto o que está do lado de fora, mas sim o que está dentro. Tira de dentro da tua vida o que não presta. Tira da tua casa o que não agrada a Deus. Tira tudo aquilo que estiver atrapalhando a sua vida espiritual. Tira, para você ser bem-sucedido. Tem pais que permitem filhos dormir com namorado, namorada, quem sabe até na própria cama, levando para dentro de casa a maldição da fornicação. É preciso uma reforma espiritual na vida daqueles que verdadeiramente acham, pensam que Deus aceita tudo, que o caminho para o sucesso é o pecado. Não é não. O caminho para o sucesso é andar com Deus, é fazer a vontade de Deus, é obedecer os princípios de Deus. Aleluia. Mágoas, ressentimentos, inveja, ciúme, tudo que não presta deve ser tirado de dentro de nós imediatamente. E o que é isso? Isso é uma reforma espiritual. A reforma espiritual é a maior limpeza que um cristão pode fazer na sua vida. Qual foi a segunda atitude que o levou a uma vida bem-sucedida?
E qual é a atitude que nós devemos tomar? A segunda atitude, que nos leva também a uma vida bem-sucedida. Versículo 5 ensina muito claramente, o versículo 5 ensina: confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Fé genuína em Deus. Ei, quando Ezequias começou a reinar, tinha apenas 25 anos. Mas uma fé genuína em Deus. Não era aquela fé oscilante. Não era aquela fé de altos e baixos. É lindo quando lemos essas coisas na palavra. Ele confiou no Senhor. Ele confiou no seu Deus. Ele confiou no Deus do seu pai Davi. Era uma confiança vívida. Não era uma confiança superficial. Não era uma confiança pela qual realmente levava a ter dois pensamentos, duas atitudes. Não. Era uma fé vibrante. A Bíblia elogia a fé de Ezequias. Confiou no Senhor. Confiou no Deus de Israel. Aleluia. De modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis. Depois, a fé dele foi tão vibrante, tão fervorosa, que os seus sucessores não imitaram. Ei, preste atenção. Eu estou falando de fatos reais. Eu estou falando do poder da palavra de Deus. A fé de Ezequias foi tão maravilhosa que ninguém conseguiu copiar. Que ninguém conseguiu copiar. Aonde você lê alguém dizendo para Deus, como ele disse: Senhor, eu só fiz o que é reto, eu andei na tua presença e só fiz o que é reto. E Deus na mesma hora diz a Isaías: volta, e diz a ele que eu acrescento mais 15 anos de vida a ele. Teve a ousadia de dizer para Deus: eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto, eu não fui como os outros, eu fiz a reforma que deveria fazer na minha vida e na vida do povo. Irmão, a sua qualidade de cristianismo tem levado a sua casa a uma reforma espiritual? O seu cristianismo é vibrante a ponto de você dizer: eu ando verdadeiramente na presença de Deus? Ou a sua vida como cristão é cheia de lixos, um interior cheio de lixos? Mas eu te digo que nessa noite, o poderoso Deus está aqui para remover tudo que precisa ser removido da sua vida, se assim você crê e quiser. E você nessa noite
ter a felicidade de ser bem-sucedido. A fé dele era uma fé genuína, era uma fé verdadeira, era uma fé exclusiva. Devemos imitar isso. Devemos olhar para o que a Bíblia diz e dizer: Deus, eu vou ser assim, eu quero ser assim. Isso nos trará sucesso. Isso nos fará ser bem-sucedidos. Fé genuína. Não devemos ser dúbios. Ora, confiar em Deus e negar essa confiança através das atitudes. Negar essa confiança através do testemunho. Eu tenho que testemunhar aquilo que eu creio. Eu tenho que testemunhar aquilo que eu sou. A nossa fé não pode ser uma fé vacilante. Uma fé que ora está encorajado pela palavra e ora está com medo do que pode acontecer, do que vem a acontecer. É necessário, amado, ir ao rumo certo. E o rumo certo que devemos tomar é a prática da palavra de Deus. Terceira atitude. Convido você a ler o versículo 6. Preste atenção, amado. Veja o que está escrito no versículo 6. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou dele, o seguiu e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. 3 coisas Ezequias fez aqui. Repita comigo em nome de Jesus. Diga: ele se assegurou em Deus, perseverou e obedeceu. Você tem feito isso? Você tem se apegado ao Senhor? Se apegar é se assegurar. Quando nos apegamos a Deus, estamos seguros. Não tem outra fonte de segurança na nossa vida espiritual que não seja Deus. Deus é a fonte da nossa segurança espiritual. Diz que ele se apegou a Deus. Era um rei jovem de 25 anos, mas com um potencial espiritual de quem tinha muita maturidade. Sabe por quê? Porque o coração daquele jovem rei estava no Senhor. Por isso ele foi um rei diferente, mostrando que nós podemos ser diferentes na nossa época, como empresário, como crente, como um profissional liberal. Não importa a nossa ocupação, o que importa é o nosso relacionamento com Deus. O que importa é aquilo que Deus é para nós. Ezequias se apegou ao Senhor, perseverou. Por que ele perseverou? Porque a Bíblia diz: ele não se apartou de seguir ao Senhor. Ele não deixou um minuto sequer o caminho que estava trilhando.
Assim deve ser a nossa vida. Se queremos ser bem-sucedidos, como Deus prometeu a Josué, isso depende das nossas atitudes. Sucesso espiritual, emocional, até mesmo financeiro, físico, depende do nosso comportamento para com o nosso Deus. Às vezes queremos tanto de Deus, mas nos comportamos fora dos seus princípios. Ainda o versículo 5 diz: que ele obedeceu, guardou, obedeceu aos mandamentos que Deus dera a Moisés. Ele não foi contemporâneo de Moisés. Ele não foi contemporâneo de Josué. Como também não somos. Não estamos na mesma época de Moisés. Não estamos na mesma época de Josué. Mas temos a mesma palavra que Moisés guardou e que Josué guardou. Eles guardaram e foram abençoados. E a promessa é: todos aqueles que guardarem a palavra de Deus, viverem a palavra de Deus, eles serão bem-sucedidos. Por onde eles andarem, a bênção do Senhor os acompanhará. Ei, escute-me. O problema da sua vida pode estar dentro de você. Não fora, mas dentro de você. Faça uma reforma espiritual. Tenha uma fé genuína. Apegue-se a Deus. Guarde a palavra. Ande nos caminhos do Senhor. E você será bem-sucedido. Pergunto nessa noite a você, meu irmão: você tem feito isso? Você tem? Você tem se apegado a Deus? Você tem sido firme na sua fé? E você tem guardado a palavra do Altíssimo? Aquele jovem rei que reinou apenas 29 anos, ele fazia tudo isso. Ele se apegava a Deus. Ele guardava a palavra do Altíssimo. E ele era firme na fé. Para concluir, eu quero apenas lhe falar o resultado. Diante de tudo isso, pastor, o que ganhamos? Uma vida bem-sucedida, que muitos almejam, muitos querem, mas ficam sem saber como adquirir essa vida bem-sucedida. Eu vou fazer você entender outra vez. A vida bem-sucedida, para se tê-la, precisa-se primeiro uma reforma espiritual. Mudar todo o interior. Mudar todo o interior. Israel passou a ser uma bênção. Quando Ezequias determinou: vamos jogar fora os ídolos.
a sua vida, a sua casa tornar-se-á uma bênção. Quando você jogar fora tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Quando tirarmos tudo aquilo de nossas vidas e de nossas casas, que ocupam o lugar de Deus, iniciamos a reforma espiritual. Segundo, fé genuína, fé viva, fé sem igual. Terceiro, devemos nos apegar ao Senhor, devemos segui-lo, andar com Ele todo momento, e devemos guardar. Quando fala de guardar, é viver os mandamentos de Deus, e aí seremos bem-sucedidos. Qual foi o resultado que Ezequias obteve e quais os resultados que podemos obter? Versículos 7 e 8. Ezequias obteve êxito aonde ia, obteve sucesso, obteve vitória contra os inimigos. E a palavra diz: assim o Senhor era com ele. Aleluia. Essa expressão enche o meu coração de alegria, porque sei, se a minha vida passar por uma reforma constantemente espiritual, se a minha fé for genuína, se eu me apegar ao Senhor, se eu andar nos seus caminhos, se eu guardar a sua palavra, eu receberei de Deus aquilo que Ezequias recebeu. E o que foi que Ezequias recebeu? Ele recebeu que o Senhor era com ele. O Senhor será com você. O Senhor será comigo. O Senhor estará com você. O Senhor estará conosco. Se tomarmos as atitudes que Ezequias tomou. Não ter uma vida espiritual bagunçada. A nossa nação pode ser a nossa casa. Não deixa a tua casa uma bagunça espiritual. Deus tem o melhor para nós. Mas o melhor que Deus tem para nós não é conquistado sem esforço. Precisamos nos esforçar para fazer, cumprir a vontade de Deus. Assim o Senhor era com ele. Para onde quer que ele saísse, prosperava. Aleluia. Está escrito na sua Bíblia. Veja, bote os olhos no versículo 7 e 8. Veja o que está escrito. Não são coisas que eu imaginei, não são coisas que eu achei por bem tirar da minha cabeça. Não, eu tirei do coração de Deus para o seu coração, porque toda a palavra que está aqui, ela veio do coração do Todo-Poderoso. Assim o Senhor era com ele. Para onde quer que ele saísse, prosperava. Não adiantou o rei da Síria se rebelar. Não adiantou os filisteus se levantarem contra. Irmão, quando obedecemos a palavra de Deus, andamos com Deus
E quando nos apegamos ao Senhor, pode se levantar o inferno inteiro. Deus é por nós. Mas quando fazemos a vontade do diabo, quando fazemos a vontade dos demônios, Deus não se agrada. E o Espírito Santo se entristece e se afasta de nós. O que você quer? Quer que Deus seja com você ou afastado de você? Deus era com Ezequias. Aonde Ezequias fosse, prosperava. Não importava o lugar, não importava a terra, não importava a situação, Deus era com ele. E Deus quer ser com você. Deus é com você. Preserva isso. Aleluia. E você verá, mesmo que os inimigos, os demônios, os agentes espirituais da maldade se levantem, você será um vencedor. Você o derrotará, porque Deus está contigo. Você triunfará nas tuas batalhas espirituais, porque Deus estará com você. Siga isso aqui, meu irmão. Que essa mensagem não seja mais uma mensagem linda que você ouviu, mas seja a mensagem que você ouviu para colocar em prática na sua vida, para você triunfar, para você ser bem-sucedido, para que haja prosperidade. Você não se preocupar. Deus está comigo, aonde eu for, aonde eu estiver, algo vai acontecer, porque Deus está comigo. Mas é um estar comigo real, não é um estar comigo fictício, que apenas eu creio na existência de Deus. Não, é um estar comigo real. Vai muito mais além em crermos na existência dele, de que ele existe. É dizer, ele existe e está comigo. Ele existe e mora em mim. Ele existe e me fortalece. Ele existe e é o meu Senhor. Ele existe e é o meu amparo. Assim como Ezequias foi bem sucedido, também podemos ser. É só seguir os princípios que Ezequias seguiu e guardar o que Ezequias guardou. Se você está disposto a seguir o que Ezequias seguiu, se você está disposto a guardar o que Ezequias guardou, eu convido você a se colocar em pé, porque eu vou orar por você nesta hora.